Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Fernando Prudêncio, eu sou professor do curso de Publicidade e Propaganda do Unisalesiano Lins, e é uma honra poder contar com o Alex aqui, Alexander Grave, ele que é profissional de marketing, head de digital, há muitos anos atuando na parte de comunicação digital, e vai ser muito bacana bater um papo com ele sobre como nós podemos trabalhar as mídias digitais hoje, em um momento que há uma restrição muito grande no uso de dados disponíveis na internet, ou seja, como nós podemos trabalhar a mídia digital na era pós-cookie. Alex, bem-vindo, muito obrigado, em nome do Salesiano agradeço muito sua participação, passo a bola para você e estamos aí aptos aí para conhecer mais e entender mais desse conteúdo. Não, tá bom, eu que agradeço o convite aí de vocês, né? Eu acho que o tema ele é bem pertinente porque hoje nós não temos uma restrição muito grande, o que existe são algumas melhores práticas aí e regulamentações mais leves em relação ao que a gente chama de transparência de dados. Então, essa discussão começou há alguns anos atrás, foram estipuladas algumas datas onde empresas de todos os tamanhos deveriam aplicar essas novas práticas com o consumidor. Nós já temos, na verdade, alguma dessas práticas sendo não só implementadas, mas já regidas por inúmeros e-commerce, sites e também por browsers, né? Eu acho que o exemplo mais notório é quando o consumidor ele já tem que dar um permitir, né, em aceitar cookies em suas máquinas, mas eu acho que nós estamos ainda num momento de adaptação e preparação para realmente o que vai vir, pelo menos até 2024, que é a nova data aí de, vamos chamar assim, um deadline, né, uma data de finalização de todas essas atividades impostas, né. Então, só para a gente trazer um pouco de contexto, para provavelmente alguns alunos ou até participantes aqui não tem uma profundidade sobre o tema, né, quando a gente comenta da era pós-cookie, nós estamos basicamente falando da nova Lei Geral de Proteção de Dados, né. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem várias frentes de atuação, e a que vai mais impactar ali o ecossistema de mídia digital e de marketing é justamente a necessidade de nós liquidarmos, né, estruturas de atividade de jornada digital com cookies. Isso tem uma correlação claramente de proporcionar para o consumidor um melhor entendimento e uma transparência muito cristalina em relação ao que nós coletamos de informações sensíveis do consumidor, que pode ser unicamente um IP, né? Esse IP é uma informação sensível, porque as empresas têm esses dados de navegação, até mesmo outros dados como cartão de crédito, ticket médio e quais os tipos de produtos e serviços que esses consumidores acabam transacionando via web. Então, existe uma frente ali dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que anteriormente era até 2023, mas agora foi, né, basicamente postergada ali pelo Google, e a gente tem uma data limite até 2024 de preparar todo o nosso ecossistema para tentar realizar a tal da jornada digital, né, vamos chamar aquela visão de planejamento dentro de um funil completo, sem a utilização, né, dos cookies. E aí eu vou pautar vocês, tendo em vista que a Lei Geral de Proteção de Dados tem uma fala com transparência, né, e com entendimento em relação ao que se fazem com esses dados, eu vou tentar também dar um pano de fundo em relação ao que é cookie, né, porque eu acho que tem muita gente que fala assim, pô, o que é cookie, né, não é um doce, né, não é uma bolacha. Então, para aqueles que já trabalham com mídia digital, marketing digital, e também para aqueles que não trabalham, acho que vale a gente reforçar, né? Dar uma revisitada. Todas as peças digitais que nós criamos e veiculamos hoje em ambiente digital, elas contemplam basicamente um script em linguagem JavaScript.
Então, quando essas peças elas são veiculadas, né, através de inúmeras martechs, né, inúmeras ferramentas, eu acho que a mais conhecida de todas aqui, ou pelo menos as mais conhecidas, são Google Ads, né, e o próprio Business Manager, onde a gente faz ali uma grande quantidade de formatos de mídia. Todas essas peças elas acabam contemplando ali no seu HTML um script. Então, quando o consumidor ele clica numa peça, tipo um display, ou até mesmo clica para ver um vídeo, o sistema de distribuição ali daquela mídia digital com aquela peça inclui no browser do cliente uma regra em JavaScript. Essa regra, sim, o JavaScript, como todo mundo sabe, ele basicamente tem ali um aspecto de criar funcionalidades, né, dentro do ecossistema junto com HTML, CSS. Na hora que, obviamente, esse cliente entra em outro site que contempla espaços de empresas as quais cookaram o browser dele, esse código é disparado. Então, literalmente, eu sei onde é que você está navegando, e se eu tenho ali uma negociação com um determinado portal, blog, aquele espaço que está ali à disposição, ele também acaba servindo essa empresa para me leiloar, né? O tal do bidding. Então, esse sistema de tagueamento através de scripts e toda a tratativa de mídia e marketing digital até hoje rondam, pelo menos, né? Elas estão involucradas basicamente nessa sistemática de cookies, que nada mais são do que scripts que disparam regras dizendo onde é que você está, e todo um processo de leilão, né? Então, se o Fernando está num site e lá no browser dele, eu, através desse script, já avisei lá um varejista e também a empresa ali, por exemplo, o publisher que eu estou navegando, então as duas empresas elas acabam iniciando um bidding, um leilão, para que entre a comunicação ali para o Fernando, de acordo com a navegação dele, a qual todas essas empresas, entre aspas, sabem, por mais que seja esse dado criptografado, se ela te encontrou ali, ela acaba te proporcionando ali uma possibilidade de impressão, impacto, assim por diante. Graças a esse script, a esse cookie, eu consigo fazer, então, várias atividades em marketing digital que constituem ali a jornada. Então, uma delas, e a mais famosa, é o remarketing. Eu tenho a possibilidade de saber se você viu, por exemplo, uma publicidade, porque você vai ter esse script ali no teu browser, e eu entendendo que você viu uma primeira fase da publicidade, depois, através de remarketing, eu posso construir literalmente toda uma jornada fim a fim para você. Pois bem, isso é mágico e foi a pauta, basicamente, de todo o discurso de planejamento e de comunicação de marketing digital, e também foi a pilastra de sustentação de todos os fornecedores, suppliers e marcas que trabalham com mídia programática hoje, porque a mídia programática, ela parte de um machine learning, ela parte de um algoritmo que trabalha com esses cookies. Então, a grande efervescência do mercado hoje, vamos dizer assim, a grande pauta de discussão no mercado hoje é justamente o que vai ser dessas empresas depois que a gente tiver que limar os cookies, que basicamente são esses scripts. Então, se eu não tenho mais uma regra em JavaScript no browser para avisar o publisher e a empresa onde eu estou, como é que eu vou traquear? Como é que eu vou distribuir uma comunicação que a gente sempre colocou ali como algo dentro de um storytelling, né? Você vai ser impactado por isso, depois vai por aquilo, aquela coisa toda. Além disso, como é que a gente vai conseguir monetizar essas empresas? Então, existe uma discussão muito grande que impacta os dois lados. Impacta o anunciante, nesse caso sou eu, porque hoje, quando a gente entra numa plataforma para fazer configuração de segmentação, vocês já devem ter percebido isso em plataformas mais fundamentais como o BM, eu tenho a possibilidade de escolher ali, por exemplo, interesse, navegação e até mesmo se a pessoa passou no meu site 30, 60, 90 dias, eu tenho a possibilidade de falar, eu quero que essa comunicação ela vá para estas pessoas. Então, impacta o meu lado como cliente e impacta o lado das mídias. A gente tem hoje só no Brasil mais de 3.000 empresas intermediárias de mídia programática. Então, o que vai ser dessas empresas? Como é que a gente vai lidar com esse ecossistema?
E aí existe essa discussão que ela era para ter, vamos chamar assim, a gente deveria ter finalizado essa discussão já em 2023, mas acredito até e aí é uma hipótese por inúmeras razões, inclusive comerciais e de pressão política, o próprio Google postergou isso para até 2024. Então, o que significa? Significa que até 2024, a gente vai ter quase aí um ano e pouco, as empresas ainda podem se usufruir dessas regras de cookie, onde você vai fazer essa configuração nas plataformas de mídia digital programática que trabalham principalmente com essa pauta do remarketing. Só que a partir de 2024 não mais. E aí existem várias possibilidades, várias soluções para resolver esse entrave dos dois lados, tanto do lado de quem fornece o dado, né, os data providers ali, que a gente tem vários nomes para isso, né, tem lá empresas de SP, tem afiliados, tem empresas que fazem remarketing, todo o ecossistema de social ads, tem todos os nomes que vocês conhecem aí. E aí, como é que a gente resolve essa história? Então, existem várias frentes, e eu vou basicamente aqui comentar de duas. Vou comentar de três, na verdade, que estão sendo testadas atualmente e nos parece aqui que é o caminho mais, vamos chamar assim, um pouco mais consolidado e tangível até o momento. O Google iniciou, e eu acho que todos vocês podem ter acesso a essa informação, um trabalho que ele é colaborativo, né? Vocês vão, inclusive, encontrar ambientes dentro do Google onde vocês podem contribuir, isso principalmente para desenvolvedores, né? Profissionais com essa autonomia técnica. E o Google tentou ali desenvolver e continua desenvolvendo um trabalho que a gente chama de FLoC, que é a criação de um ID Customer, por exemplo, onde esse ID Customer ele poderia ser a priori agrupado e caracterizado por interesses de audiência. E isso estaria sendo distribuído dentro desse formato de ID Customer para as outras empresas. O que eu entendi até este exato momento, porque, de novo, o mercado inteiro está discutindo essa situação, é que esta solução ainda ela é meio que num formato WIP, ou seja, Work in Progress. A gente ainda não tem muitas soluções, tanto que várias fases do FLoC, vamos dizer, já foram deixadas de lado. Já chegou à conclusão que criar esse ID Customer não seria algo tão fácil e tão facilitado. E aí nós temos... ID Customer, ele acaba lembrando muito o script que na verdade é o cookie ou não? É basicamente um layer onde você, ao entrar dentro do ecossistema, a exemplo do Google, ele faz uma hash no seu IP, e aquela hash é categorizada dentro da navegabilidade que você normalmente tem, só que a partir daquele momento, aquela hash ela fica dentro do ecossistema do Google, ele para de traquear, mas ele, através daquele histórico que você tem no seu browser, ele categoriza você como um cliente, por exemplo, da categoria gastronomia/jornalismo. E você fica ali. Então, o Google vai tentando encontrar pessoas que possuem essa mesma navegabilidade, vamos chamar assim, esses mesmos interesses, e vai criando esses clusters, vai criando esses segmentos por interesse. Só que isso, num primeiro momento, foi uma pauta para tentar encontrar para o mercado uma solução standard, onde todos poderiam utilizar a mesma solução. E até agora a gente não tem, na verdade, uma resposta, né? Ou pelo menos uma evolução desse processo que seja igual para todos, similar para todas as empresas. Proveniente deste, vamos chamar assim, proveniente dessas tentativas deste ecossistema, nós temos agora no mercado duas possíveis soluções que obrigatoriamente elas vão ter que se conectar. Então a gente tem duas soluções que elas só funcionam de uma forma rentável e efetiva se elas forem conectadas. Eu vou explicar as duas soluções. A primeira é que cada empresa agora
imaginem todos os, vamos chamar, imaginem todos os players e os fornecedores de mídia digital que existem no mercado. Todas as empresas agora estão procurando criar o que a gente chama, da palavra em inglês, jardim murado, ou tal do wallet garden, tipo wall, né, de muro, wallet, murado, garden. Isso já é uma prática comum, por exemplo, dentro de ecossistemas como o Instagram, porque o Instagram sempre foi um walled garden, ou o próprio Twitter, ou seja, você tem lá uma quantidade de atividades de engajamento que tendem a fazer com que o cliente não saia ali do ecossistema que existe, a exemplo, na Meta. Isso é muito proprietário de empresas chinesas, a exemplo do WeChat, que é um super app, né? Acho que o WeChat é o melhor exemplo para a gente especificar para vocês o que é o tal do Walled Garden. É que nem você entrar em um ambiente e não precisar sair dele para resolver qualquer tipo de situação dentro da jornada. É meio que ir no shopping e saber que lá no shopping você vai fazer o supermercado, vai no banco, vai comer, vai se divertir, assim por Algo diante. algo que os leigos conseguem ter uma pequena percepção disso dentro do ambiente do Meta nos últimos anos, em que a gente acaba tendo ali a possibilidade de comprar, a possibilidade de fazer inúmeras coisas dentro das plataformas do Meta. Exato. Então, quando você vê a movimentação de muitos anos para cá da própria Meta, né, que era o antigo Facebook, o Facebook mesmo acabou criando soluções dentro do próprio aplicativo ali para que você pudesse conhecer empresas, tomar decisão e, inclusive, comprar através das plataformas da Meta, né? Então, quando você pega o WhatsApp Business, o próprio WhatsApp Pay é um pouco o final desse processo. Então, quando você consegue trazer um cliente para dentro de uma das suas plataformas e através destas plataformas ele tem a possibilidade de fazer todo o processo end-to-end da compra de um produto ou da aquisição de um serviço e ainda se informar a respeito, você acabou de entrar dentro de um jardim murado. Por quê? Porque você não está precisando levar aquele cliente para um link externo. Então, quando essas empresas criam, por exemplo, métodos de pagamento, a possibilidade de você criar marketplaces dentro do próprio. Peguei o caso da Meta, mas a gente poderia ter falado da própria Amazon, que é um grande walled garden, né? A Amazon é assim, você entra lá, você tem tudo, você tem entretenimento, você tem método de pagamento, você tem produtos, você tem educação, você tem tudo ali. Então, o que está acontecendo agora é que essas empresas elas estão trazendo esse conceito de jardim murado não só para prover um ecossistema de solução, elas estão trazendo isso para ter um ecossistema de dados, ou seja, cada empresa, isso é quase como voltar alguns anos atrás, só que com tecnologia muito mais eficiente hoje, cada empresa vai ter o seu próprio banco de dados, o seu próprio inventário. Então, sei lá, hoje quem tem o maior inventário do mundo, provavelmente um deles é o Google. Então, o Google está criando ali um feudo e dentro deste feudo ele vai ter ali de forma muito, vamos chamar assim, blindada e segura dados sensíveis dos seus clientes. E aquilo ele não vai mais prover aquele dado, ele não vai mais fornecer aquele dado para nenhuma outra empresa do mercado. Porque hoje esses dados acabam indo de um lado para o outro sem absolutamente nenhuma regulamentação, sem nenhum bloqueio. Assim como o LinkedIn vai ter o Walled Garden dele, assim como, por exemplo, a Globo.com vai ter lá o jardim murado dela. Muito bem. Então, esta primeira solução, ela acaba trazendo para a gente uma prática mercadológica que era muito parecida, do ponto de vista mecânico, com a prática mercadológica dos anos atrás, onde eu chegava lá e falava, UOL, eu quero comprar alguma coisa sua. Globo, eu quero comprar uma coisa sua. Muito bem. E aí eu vou comprar dessas empresas essas audiências por interesse, porque elas vão ser proprietárias daquele dado, obviamente, lembrando que o consumidor precisa ainda aceitar que a Globo fique proprietária daquele dado, o Google fique proprietário daquele dado, a Meta daquele dado, ele está autorizando isso aí, e aí a gente vai ter esses jardins murados. Essa é uma solução onde o mercado comprova que qualquer informação que esteja em posse daquela empresa estará criptografada, velada, e ele não está
comercializando isso para outros ecossistemas que nós chamávamos, que a gente ainda inclusive chama hoje de Ad Network, né? Que a gente fala, pô, tenho as Ad Exchange, ou seja, eu tenho inventários trocando informação e tenho as tais Ad Networks, né? Ou seja, essas Ad Networks, elas acabam agora sendo esses jardins murados. Muito bem, então essa é uma solução a curto prazo, ela é muito mais onerosa para o anunciante, porque a gente restringe muito a quantidade de clientes nos quais eu vou ter que impactar, e ela também é mais onerosa em relação a fazer configurações e também a fazer mensuração e assim por diante. Pois bem, aí tem uma segunda solução, que ela exige da parte do anunciante uma estruturação, que são as tais CDPs, ou Customer Data Platforms. Estas Customer Data Platforms é o mesmo conceito do jardim murado, só que do lado do anunciante. Então, o anunciante ele vai trazer para dentro de casa, ele já possui isso, dados sensíveis de venda, e ele vai trazer também as informações desses clientes do ponto de vista de interesse, proveniente, obviamente, de toda a navegação dele. O que hoje nós já fazemos, né? Nós fazemos, só que o que hoje já é feito, mas nós contamos depois com esses pools de outros, dessas trocas, né, de outros clusters para chegar em replicar esse público em outras plataformas. Né? Isso, mas tem uma pequena diferença aqui. Quando eu trago a informação do cliente hoje, eu trago o IP dele. E com o fim dos cookies, eu não tenho mais a possibilidade de trazer o IP. Então, quando eu solicito para o cliente autorização de coleta de dados, eu não estarei mais coletando IP, eu estarei coletando realmente um dado acessível, que é uma chave. Qual é essa chave? É um e-mail, um celular, alguma coisa muito pessoal, porque eu, cliente, forneci para a empresa. Então, o que acontece? Dentro dessa CDP, eu vou ter realmente uma mistura de dados sensíveis com dados já de vendas que eu tenho atualmente e com o meu histórico mercadológico proveniente ali das mídias digitais. Muito bem, até então, essa CDP, sem nenhum tipo de integração com os outros Walled Gardens, ela não adianta de absolutamente nada. Por quê? Porque ela basicamente vai acabar sendo um data lake. Eu tenho dentro da empresa mais um data lake com um monte de informação. Só que eu vou pegar essa CDP, que nada mais é do que quase uma DSP, só que com informações realmente mais sensíveis e com autorização, é quase como uma troca de nomenclatura. Eu vou pegar esse banco de dados, que é o meu jardim murado, e eu vou usar uma API para me conectar com os outros jardins murados. E essa API, ela basicamente vai fazer essa troca de informações 100% ali hasheada, criptografada, onde a gente não tem literalmente a identificação do cliente, mas eu tenho ali informações sensíveis para que eu possa qualificar informações do outro jardim murado. Então significa que isso significa no final das contas que eu vou continuar com o mesmo processo. Não significa. No processo atual, eu sei que o IP XYZ está navegando num site ABC. O que vai acontecer agora é que eu tenho uma quantidade de audiências categorizadas e com perfil A, B, C, D, e eu vou qualificar com esse meu dado aqui as audiências do Google, da Meta e assim por diante. E o que vai acontecer? Lá no Google, lá na Meta, lá no LinkedIn, lá no Twitter, lá no afiliado, na programática, não importa, eles não vão mais conseguir identificar o IP. Então, eles vão trabalhar através de interesse, de perfil. A gente vai ter uma abrangência maior, certo? Porque eu vou poder plugar a minha CDP em vários ecossistemas murados. Então, eu tenho uma grande quantidade de audiência a ser trabalhada. Só que o meu trabalho, o meu custo, ele também vai ser muito mais elevado. Por quê? Porque hoje eu vou para mar aberto e eu aguardava, eu esperava ali para fazer remarketing, por exemplo, o IP disparar em algum lugar. Pô, o cara entrou lá, o JavaScript me avisava, putz, o cara entrou aqui, eu ia lá. Hoje não.
Hoje eu vou meio que quase num processo empírico com a nova lei, com essa CDP, eu vou meio assim, ó, os clientes que viram a minha primeira campanha, eles possuem esse perfil. Então, a grande maioria das pessoas que viram o meu vídeo na primeira fase ali de notoriedade, agora tem esse perfil. E aí, o que eu faço? Eu pego, então, essa segunda campanha e eu quase num processo empírico, eu falo para o Google, então compra esta audiência para mim mandar esta segunda campanha. Então, a gente vai ter um trabalho grande ali de ficar refinando audiências por interesse. E isso, claramente, vai ter um aumento de custo, porque esse refinamento ele vai restringir essa base de clientes para que eu consiga, então, ter esse reimpacto. É exatamente esse momento que nós estamos no mercado. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para todos os novos alunos, e até mesmo para quem não entende, né, até o que estava acontecendo neste exato momento, porque essas discussões elas estão, né, no início. Então, para todo mundo que está ali iniciando a carreira em mídia digital, marketing digital, eu acho que é essencial já acompanhar agora esse processo, porque daqui 2 anos essas pessoas vão estar muito preparadas em relação a como é que funciona a nova sistemática de mídia programática. Tá? Então, era um pouquinho isso aí que eu ia falar. Alex, você acha que esse tipo de mudança ele vai, óbvio, né? Você falando aparenta-se que isso vai atingir mais as empresas de programática, né? As empresas que faziam essa intermediação. Para o anunciante ou para a agência, vai mudar a forma do labor, mas não vai prejudicar diretamente, talvez, o cerne do negócio. Você acha que essa... Pode falar, cara. Não, termina a tua pergunta. Você acha que essa mudança, ela vai, na verdade, criar um monopólio ou deixar essas possibilidades apenas na mão dos grandes players ou não? Eu acho que esse risco existe, porque quem vai, vamos chamar assim, quem vai sair primeiro, quem vai conseguir chegar primeiro nessa corrida, porque é uma grande maratona, né? Até hoje a gente não consegue, inclusive, entender algumas frentes do ecossistema de mídia digital, de tão complexo que ele é. Mas quem vai estar na frente ali como pioneiro vão ser justamente as empresas que vão, primeiro, conseguir entender o que é necessário e, segundo, se estruturarem para isso. Então, é inegável que os suppliers, de um lado, quem tiver uma solução mais rápida de realmente criar esse jardim murado e possuir APIs para que faça plug and play com as plataformas dos anunciantes, esses caras vão realmente trazer soluções na frente daqueles que não conseguiram. Quando eu pego o lado quando eu digo supplier, é o fornecedor. É tipo o Google, a Meta, é o LinkedIn, é o afiliado, é a mídia programática. Então, a grande vantagem desses caras, o grande discurso deles comercial para todos nós anunciantes, vai ser a qualificação da audiência dele, capacidade de performance do algoritmo dele de encontrar as pessoas corretas sem precisar do cookie. Então vocês vão ver as empresas essas empresas que saírem na frente com bons algoritmos e com uma boa qualificação de audiência, né, e provar isso para o anunciante, vão ser aquelas que vão claramente estar ali na frente desse jogo, tá? E a gente não vai ter como escapar dos grandes players, né, que a gente já conhece. E do lado do anunciante, ganha o jogo justamente quem conseguir estruturar as suas Customers Data Platforms e tiverem as APIs adequadas para realmente fazer esse plug and play nas outras. O restante, provavelmente, o restante dos anunciantes não vai ter uma qualificação, uma assertividade tão grande. Não é que eles vão deixar de anunciar, muito pelo contrário, até porque esses grandes players, eles dependem de uma cauda longa grande, né? Pega ali um profissional autônomo, uma empresa pequena, esses caras vivem disso aí, né? Mas, obviamente, da mesma forma que você tem hoje pequenos e médios empreendedores que não têm a capacidade de fazer
uma parametrização, um tagueamento, nem uma leitura adequada no Google Analytics, esses caras até hoje compram no escuro. Enquanto as empresas grandes, elas têm uma boa estrutura de BI, etc., e conseguem ter muito bem tagueado qualquer coisa ali, até para configurar campanhas em ROAS, Smart Bidding, né? E assim por diante. Neste novo ecossistema é a mesma coisa, só que dentro de uma visão muito mais de MarTech, porque o anunciante vai ter que se utilizar de uma tecnologia realmente de marketing, que é a consolidação desses dados, principalmente de dados sensíveis, e vai ter que se utilizar de APIs. A gente vai escutar cada vez mais essa história de APIs que já existe há anos, né? Mas agora cada vez mais, porque é justamente essas APIs que vão se conectar com esses caras que vão vender audiência barra algoritmo. Muito bem. Do lado da agência, eu acho que a gente não vai ter um impacto muito grande no que diz respeito à estruturação, porque nós estamos falando de ecossistemas de adaptação do lado de quem vende a mídia e do lado de quem compra. Agora, quando a gente olha para a agência, que é o intermediário, a agência vai ter um grande trabalho que vai estar numa pauta muito voltada, por exemplo, para treinamento dessas novas ferramentas, de como fazer a gestão, a análise dessa nova audiência. Provavelmente vai ter que encontrar novos indicadores, os critérios de avaliação de um lead ou até mesmo da venda, eles vão variar muito. Então vai ter todo um novo entendimento que as agências vão ter que se aprofundar. Então aqui a gente está falando realmente de um aprimoramento quase educacional de soft e hard skills para entender esse novo contexto, né? Uma vez mais, a gente tem visto, até por questões históricas, os grandes players sendo os precursores desta nova educação no mercado. Então é o Google que está indo lá e falando, olha, vai funcionar desse jeito. É a Amazon que está vindo e fala, olha, eu tô criando isso, né? Então as agências, em algum momento, elas vão ter que entender como é que vai funcionar esse ecossistema, inclusive para explicar para os seus clientes, a exemplo, por que o meu custo por lead aumentou. Por que meu custo por atividade aumentou, né? Ah, por que agora você está pedindo para mim uma API? Por que eu preciso dessa API? Então, esse trabalho, às vezes, de fazer uma tradução para o negócio do seu cliente, isso ainda é trabalho da agência. E você acha que a gente você comentou alguma coisa importante, várias, né, lógico, mas sobre esses principais players, eles trabalham muito com cauda longa de fato, englobando todo tipo de anunciante, o pequenino que vai lá e coloca um impulsionar direto no Facebook, ou que faz uma campanha no Google da forma mais simples possível. Você acha que isso vai impactar muito o pequeno, ou ele vai continuar fazendo da forma mais cega e ponto final dentro do player e do seu jardim murado, especificamente? Olha só, vamos caracterizar os pequenos, né? Se você pega o pequeno empreendedor que hoje vai lá num post do feed de uma rede social e aperta impulsionar, entre nós, né, gente? Para esse pequeno empreendedor, isso não vai impactar absolutamente nada. Zero. Por quê? Porque hoje ele não tem visão Já não faz nenhuma uso disso de mesmo, nada. né? Tipo, ele já não faz hoje. O Uhum. cara que vai lá e pede para impulsionar algo, ele tá nem aí. Ele não tem entendimento. Que ele tá literalmente meio que colocando uma grana quase um cassino ali. Por quê? Ele não tem a capacidade ou até mesmo o entendimento de fazer esse monitoramento, certo? Então, para esse tipo de empreendedor, onde ele vai hoje lá e, sei lá, aperta impulsionar, ou até mesmo cria uma conta no Ads, mas ele não faz uma gestão otimizada De das coisas dados, né? mais básicas até as coisas mais complicadas, e não tem, às vezes, nem no site dele uma conexão com uma plataforma de analytics, exemplo GA4, entre nós. Para esse cara, tanto faz, tipo, ok. E a gente vem observando cada vez mais no mercado que os grandes players, eles criam ferramentas muito fáceis para esses empreendedores que, às vezes, acabam colocando dinheiro ali e
nem mensura, nem nada. E esses players estão colocando ferramentas até de analytics com manuseio simples e rápido, até para criar essa conscientização. Por quê? Para uma empresa como a Meta, não é legal o cara impulsionar, investir e depois de 15 dias falar, porra, esse negócio aí não está trazendo resultado nenhum. Que é o que acontece na grande maioria das vezes, salvo algumas exceções de pessoas que não têm absolutamente nada para agregar na vida, que compram ali só para ganhar fãs. É impressionante, né? Fora esses inúteis, o resto ali que está preocupado com a grana investida dentro de um projeto empreendedor, ele, depois de 15 dias, fala, meu, não trouxe nada. Então, essas empresas estão criando realmente interfaces muito simplificadas para que este tipo de empreendedor pequenininho, ele coloca um dinheiro lá, mas ele saiba o que está acontecendo com o dinheiro dele. Então, a gente vai ter, provavelmente, nos próximos meses e anos, a gente vai ter um entendimento e ferramentas e interfaces muito mais interessantes, modernas e granulares para esse pequeno empreendedor. Agora, o médio empreendedor ou aquele pequeno empreendedor que sangra ali para acompanhar no dia a dia, né? Os negócios através dessas frentes de mídia digital, eu acho que ali tem uma curva de aprendizado que vai ser um pouco mais sofrida. Por quê? Porque estas soluções as quais eu estou comentando, elas requerem desenvolvimento. Desenvolvimento, nem que seja de um Ajax para uma API. Isso. E o que acontece? Hoje a gente não precisa de nada disso, né? Sim. Então, vai precisar de um pequeno desenvolvimento. E aí a gente sabe que quando a gente cai nessa esfera... Mundo dos desenvolvedores não é tão fácil, nem dialogar, nem conversar, assim, nem contratar. Isso. E o que eu posso dizer já de cara, mesmo até para, sei lá, pegar o caso da minha equipe, né? Até para a minha equipe, que tem muita gente com um grau de entendimento e de senioridade gigantesco em Advanced Analytics ou mídia digital, não é um assunto trivial. Não é. A gente participa de discussões, tal, não é trivial, porque vem lá os desenvolvedores, não é trivial, tá? Por este motivo, eu estou dando um toque aqui para vocês, porra, vai lá e, né, começa a se interessar nessa pauta, porque isso a gente está num momento zero aqui, todo mundo discutindo soluções, é legal acompanhar desde o início. Muito bom. Alex, eu quero agradecer mais uma vez em nome do Salesiano. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele é muito, muito rico, em especial para quem é da área de comunicação digital, com certeza. Vai ser rico para todos. E, mais uma vez, eu agradeço. Espero que você participe de outros eventos também aqui da casa. Espero que o pessoal tenha gostado. Convido o pessoal a continuar acompanhando o evento, né, vendo outros conteúdos também. E nos vemos na próxima.